Pai, na nossa vida. E te pedir perdão também, Senhor, por todas as nossas falhas, erros, tudo que nós tenhamos feito, Senhor, entristecer o teu coração. Meu Pai, está aqui a tua filha, Senhor, capacita ela, meu Pai. Derrama sobre a vida dela, meu Pai, em nome de Jesus, as bênçãos dos altos céus, Senhor, sobre a vida da família dela, Senhor. Meu Pai, seja com ela, meu Pai, nesta palavra, Senhor. Que essa palavra, meu Pai, que a tua filha vai trazer para a tua igreja, Senhor, seja uma forma, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, do teu Espírito Santo falar dentro de nós, meu Pai. Senhor, guia o teu povo, Senhor, para a tua verdade, para o teu juízo e para a tua glória. Em nome de Jesus eu peço, em nome de Jesus eu agradeço. Glória a Deus. Aleluia. Cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus. Amém? Motivo de alegria estar aqui nesta manhã. Primeiramente eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade, né? Quero agradecer ao nosso irmão Alain, né? E o pastor Rômulo, né? Que fez esse convite. Eu creio que o próprio Jesus que usou para poder fazer esse convite, né? De estarmos aqui. É uma honra estar aqui, né? Para fazer menção da palavra do Senhor. Quero também parabenizar o pastor Rômulo, é isso? Quero parabenizar ele por ele ser esse homem de Deus, né? A gente dá para ver o carinho e o amor que ele passa para as suas ovelhas, né? E o chamado que ele tem cumprido, né? Ele, a família, a esposa, os filhos e todos que estão com ele. Quero parabenizar todos os pastores. Quero também trazer um abraço, né, do meu esposo, que ele também é meu pastor dirigente, né? Temos o pastor presidente e temos o pastor dirigente, que é meu esposo. A gente está ali já há 25 anos, uma obra, né, que Deus nos colocou dirigindo, e nesta manhã estamos aqui. E eu pedi ao Senhor, foi muito em cima o convite, né? Eu também ando muito ocupado. A gente que dirigimos igreja, a gente fica bastante ocupado. Mas quando Deus me dá essa oportunidade de trazer a palavra, eu nunca rejeito. Amém? Peço que abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Acho que tem um tema, né? Acho que é Jesus e eu. Também está comemorando o dia do pastor. E chegando, botando meus pés neste lugar, o Senhor confirmando a palavra. Quando a irmã trouxe a palavra introdutória em Salmos 126, e ali o Senhor foi confirmando a palavra. Mateus, capítulo 14. Vamos falar uma passagem aqui. O título tem Jesus anda por cima do mar, no 22, verso 22. Amém, igreja? Show, podemos? Aleluia. Então vamos estar lendo até o Senhor nos conceder. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedindo a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando já tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, e açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. E Jesus, porém, lhe falou logo dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo por cima das águas. E ele disse: vem.
E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendeu a mão e segurou-o e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximou-se os que estavam no barco, adoraram, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Podem sentar. E o Senhor me colocou esta mensagem, né? Essa passagem no meu coração. A madrugada eu estive estudando um pouquinho, né? Algumas outras mensagens, mas aí deparei com essa. E o Senhor, lá o Senhor me confirma a palavra. E chegando aqui, o Senhor me confirmou essa palavra. Glorificado é o nome do Senhor nesta manhã. E o Senhor preparou eu e você, irmão, para estar aqui. Ao chegar ali, fui recebida com muito carinho, né? E falei: aqui é muito grande, né? Um galpão grande. Aleluia, glorificado é o nome do Senhor. Mas sentimos a presença do Mestre neste lugar, né? Não foi em vão que eu e você, né? O Senhor preparou eu e você para estar aqui nesta manhã. Já ouvimos a palavra, já ouvimos louvores. Aleluia, o Senhor preparando o nosso coração para receber da parte dele nesta manhã. Aleluia. Eu sei que não é fácil, né? Nossa caminhada com Jesus não é fácil, irmão. Aleluia, né? Não é fácil, né? A gente levantar a mão e aceitar o Senhor. Aleluia, não é fácil. Porque há uma caminhada, há uma história, né? Como foi cantado aqui o hino pela irmã. Uma história que o Senhor, Ele está escrevendo. Da onde o inimigo até mesmo tentou botar o ponto final. Aleluia, mas esse Jesus é tão lindo, irmão, que Ele retira o ponto final e continua escrevendo. Ele escreve uma nova história para mim e para você. Aleluia, porque cada um, né, irmão, que está aqui tem um testemunho para contar. Aleluia, né? Cada um que está aqui, aleluia, né? Está aqui não por estar, é porque Deus deu livramento. Deus nos trouxe nesta manhã. Aleluia, e Ele está escrevendo a nossa história. É manhã de vitória. Aleluia. E nós vemos aqui esta passagem falando, né, de Jesus e aquela grande tempestade, da onde, né, quando Jesus ali, ele tinha acabado de alimentar uma multidão. Aleluia, né? Ele tinha acabado, né, de realizar um grande milagre da multiplicação. Tinha uma multidão, né, que estava com muita fome. Aleluia, e Jesus não despediu aquela multidão vazia. Ali foi realizado um grande milagre, né? Aleluia. Somente, né? Aleluia, com 2 peixes e 5 pão, o Senhor alimentou mais de 5.000 homens. Aleluia, fora, né? Crianças. Aleluia, e mulheres. E nesta manhã Jesus, Ele está aqui, Ele quer te alimentar. Ele quer alimentar a minha alma e a tua alma nesta manhã. Eu não sei como você entrou. Eu não sei qual é a tempestade da tua vida. Eu sei que Jesus, Ele está aqui. Glória a Jesus. E ali Jesus, Ele se afastou um pouco e Ele foi orar sozinho. Aleluia. E Ele orando, né? E aquele barco no meio do mar. Aleluia. E Jesus estava ali, né? A parte orando. E aquele barquinho no meio do mar. E de repente se levanta uma grande tempestade. E o discípulo estava ali no mar. Aleluia. E aquele barco. Aleluia, a tempestade se levanta, irmão. Aleluia. Mas é assim na minha e na tua vida, irmão. Aleluia, nós estamos caminhando, mas de repente pode se levantar uma grande tempestade. Porque Jesus ordenou para os discípulos, deu uma ordem para eles entrar no barco. Aleluia. E nós estamos, aleluia, aqui nesta manhã debaixo da obediência, debaixo da ordem do Senhor. O Senhor, a gente aceitou Ele, Ele tem uma ordem para mim e para você. Nós não aceitamos a Ele só para ficar sentado, parado, não. Nós aceitamos a Ele, Ele tem uma ordem para a gente pregar o Evangelho.
sentimos eles. Nós cremos, a nossa fé ela é grande porque nós cremos no Senhor. E através desta fé, irmão, a gente aceita Ele. E Ele tem tomado conta das nossas vidas. E aí vai vir a multiplicação nas nossas vidas, porque nós aceitamos, temos o Espírito Santo. E agora Ele não vai ficar só dentro de nós. Agora nós vamos pregar a palavra. Aleluia, né? Para que aqueles, né, nossa família, ou aqueles que a gente nem conhece, venham aceitar o Senhor também. Venha provar dos milagres dEle, venha provar dos livramentos dEle. Porque eu e você, para estar de pé aqui hoje, irmão, é livramento do Senhor. O Senhor tem guardado eu e você na presença dEle. Porque se for olhar lá atrás, que a gente já passamos para chegar até aqui, aleluia, não foi fácil. Então o Senhor, aleluia, né? Nós somos o quê? Um barquinho, estamos no mar. E muitas das vezes, né? O Senhor Ele nos tira da terra, né? E nos leva um pouco para o meio do mar mesmo, irmão. Porque às vezes se a gente ficar na terra, né? Se a gente até mesmo, né, não ter uma experiência com o Senhor, a gente não vai ter nada para contar, né? Mas quando a gente começa a ter uma experiência, a gente tem um testemunho para contar na presença do Senhor. Quando a tempestade vem, né? Aleluia, quando algo acontece nas nossas vidas e que nós começamos a provar do milagre, porque tudo que acontece na minha, na tua vida, irmão, não tem nada sem propósito na presença do Senhor. É um propósito que o Senhor tem nas nossas vidas, irmão. Aleluia, quando algo acontece nas nossas vidas, irmão, não é para morte, é para testemunho. O Senhor está nos ensinando. Aleluia, e muitas das vezes a gente tem que se afastar da terra. Aleluia, às vezes a gente vai vir para o mar mesmo, para a gente aprender com o Senhor. Porque da terra, irmão, aleluia, só temos coisa da terra, da carne. Mas quando a gente se afasta, aleluia, quando a gente começa, né, a navegar, aleluia, começa a ter um compromisso com o Senhor, o inimigo ele não gosta, irmão. A tempestade vai se levantar, algo vai vir sobre as nossas vidas, mas não é para morrer, é para firmar o nosso espaço na presença dele. Aleluia, os discípulos estavam ali no mar, e de repente aquela tempestade começou a chegar o barco, eles começaram a ficar cansados, começaram a remar, começaram a ficar cansados, e pensaram que ia morrer, irmão. Não é assim? Quando a gente passa uma luta, que a gente está cansado, se não estou aguentando mais, parece que a vitória não vai chegar, parece que eu vou morrer nesta luta que eu estou passando. Aleluia. Mas quando parece que está sem saída, irmão, quando, né, a tempestade está forte, o vento está ao contrário, está soprando, na minha tua vida é propósito do Senhor. Aleluia, você não vai morrer, é um testemunho. Você está numa aprendizagem com o Senhor. O Senhor está te ensinando a ser forte. O Senhor está te testando, irmão. Aleluia, para que quando, né, você passar mais outras tempestades, você tenha resistência na presença dele. É assim quando passamos uma luta, irmão. Pensamos assim, meu Deus, dependente da luta, se é enfermidade, né, se a porta fechou, ou se é algo que está vindo que você não está suportando, não está, né, tendo como resolver, o Senhor está falando, eu estou chegando para dar vitória. Aleluia, eu sou teu socorro nesta manhã para te dar vitória. Aleluia, né, os discípulos estavam ali, parecia que ia morrer, irmão. Aleluia, de repente na quarta vigília da noite, quando tudo está em silêncio e você está ali, parece que vai acontecer algo pior, aí Jesus aparece, irmão. Jesus aparece andando por cima do mar, irmão. Olha que coisa linda. Aleluia, Jesus aparece. Aleluia, assim na minha, na tua vida também. Parece que está tudo indo de mal a pior. Aleluia, mas é para surpresa do adversário. Jesus, ele aparece na minha e na tua história. Aleluia, Jesus, ele surpreende o meu e o teu adversário na tua história, falando, não é filho, estou eu chegando. E Jesus anda por cima do mar. Aleluia. Sabe o que é que eu aprendo com isso? Aleluia. Aquilo que a gente tem medo, né? Aquilo que os discípulos estavam com medo da tempestade do vento. Jesus tem um domínio nos pés, irmão. Ele anda por cima do mar. Aleluia. Jesus, ele anda. E muitos ficam assustados. Quem é? É um fantasma. Aleluia. Começa a se assustar, né?
Aleluia. Muitos duvidam que Jesus vai fazer na minha e na tua vida. Aleluia. Mas é Ele mesmo que está andando por cima do mar. É Ele que está andando por cima dos teus problemas. Falando, filho, esse problema aqui para mim não é nada. Essa enfermidade não é nada. Isso que você está passando na minha e na tua vida não é nada para Ele. Aleluia. Porque Ele tem poder. Ele tem o domínio contra o vento, a tempestade. Aleluia. Aí entra Pedro. Aleluia. Aí Pedro é para o Senhor, se é tu mesmo, faz eu andar também por cima do mar. Vem, Pedro. Aleluia. Vem, Pedro. Aleluia. Não é assim, irmão. Tu quer viver uma experiência com o Senhor? Aleluia, né? Tem hora que a gente anda, né? Tá por cima do mar, é pra glória, né? Geladeira tá cheia, né? A porta de emprego tá aberta, tá tudo ok. Você tá andando por cima do mar. Aleluia. Vai ter uma hora que Jesus vai testar a tua fé para ver como é que tá. Para ver que tipo de adorador é você, irmão. Vai ter uma hora que você pode afundar. Aleluia. Quem você vai chamar nessa hora? Aleluia. Socorre em mim, Jesus. Aleluia. Aleluia. Pedro, ele grita, irmão. Esse Pedro hoje é eu e você aqui. É eu e você. Aleluia. E quando Pedro vai afundando, ele grita: Senhor, me socorre. Aleluia. O Senhor estende as mãos, irmão, e segura Pedro. Aleluia. Assim na minha tua vida, tu passa a luta, tu passa a prova, irmão. Aleluia. Você não pode correr para o vizinho. Você não pode, aleluia, contar teus problemas para o mundo. Aleluia. Você tem que estender ao Senhor que o socorre. Aleluia. E aí ele fala: homem de pouca fé, por que duvidaste? De pequena fé. E é bom, irmãos, ter uma pequena fé. A nossa fé é comparada com um grão de mostarda. Sabe por quê? A fé é pequena. Opera nas coisas pequenas, sobrenatural, né? Tem o natural, a fé natural, e tem a fé sobrenatural. Às vezes Deus quer te testar nessas fé, né? Na fé que você tem na natural. Porque Ele quer te testar na sobrenatural. Homem de pequena fé. Porque a fé pequena, ela cresce, irmão. O grão de mostarda, né? É pequenininho, mas quando cresce, assim é a minha fé, também a tua fé. É pequena hoje, mas Deus, Ele quer te testar para a tua fé crescer, irmão. O mesmo Deus que cura uma dor de cabeça é o Deus que cura câncer também. Tu crê nisso? Aleluia. Ele quer testar a tua fé. O vento vai soprar na tua casa. É para testar a tua fé, irmão. É para você ter resistência. É para você ter testemunho para contar. Tem pessoas que ficam murmurando quando o vento sopra. Quando vem uma luta, vem uma prova, começa a ficar murmurando: ah, fui para a igreja, as coisas piorou. Você não quer ser discípulo do Senhor, você tem que ser testado. Aleluia. O Senhor não quer um discípulo de qualquer maneira que não conhece Ele, não conhece os milagres dele. Você quer conhecer os milagres, você tem que ser testado. Algo vai voltar na tua vida, algo vai acontecer para você, aleluia, ter uma experiência com Ele. Para você ver os milagres dele, como é que tu vai contar? Como é que tu vai chegar para falar testemunhos que você nunca viveu? Se você nunca chorou, se você nunca passou por nada, se você nunca afundou, aleluia. Eu e você temos que passar por algo. Pedro teve que testar, ele queria andar em cima. Deus fez ele, o Senhor ele fez ele andar por cima do mar, mas ele também afundou. O Senhor, sabe por que ele afundou? Para ele ver que ele não é nada, irmão. Tem crente, né, que às vezes não está ficando com o nariz em pé pensando que é alguma coisa, tu vai afundar, tu vai ter que gritar o meu nome. Tu vai ter que se humilhar. Tu vai ter que ver quem eu sou na tua vida. Aleluia, a glória não é do homem. Aleluia, a glória é do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Pedro teve que ver que ele não era nada, ele dependia do Senhor. Aleluia, nós dependemos do Senhor, irmão. Aleluia, nesta manhã. Aleluia. Sinta a presença dele neste
maneira que está. Aleluia, porque Ele, aleluia, tem algo para viver contigo. É uma experiência. Não é assim, irmão? Às vezes a gente passamos algo na presença do Senhor, porque a gente ainda não está do jeito que o Senhor quer. Porque é só na luta, irmão. Porque o crente, quando está na bonança, ele ora pouco, ele busca pouco. Ah, vou no monte, ele tá, o sol está quente, meu Deus, não estou conseguindo acordar. Aí Jesus fala: vou mandar uma tempestade para tu ir buscar o meu nome, a minha presença. Aleluia! Crente, né? Quando tu vê na vida do crente que tem experiência, que conhece o Senhor, meu irmão, aleluia, ele não murmura, ele vai buscar, ele vai para o joelho, ele vai acordar pela madrugada, aleluia, ele vai começar a orar, vai começar a buscar, aleluia, ele vai ser um crente diferente na presença do Senhor, vai ter resistência, não vai ser um crente que se abala por qualquer coisa, irmão. Aleluia, tem pessoas que falam assim: eu estou na minha congregação, já está fazendo 25 anos. Era pequenininho, agora esse mês a gente vai adorando, né? A promessa de mais de 20 anos, que a gente tem terreno do lado, todas as pessoas que iam lá pregar falavam: vem essa igreja esticando para cá, que tinha um terreno vazio de muitos anos do lado da minha congregação é bem pequenininha, e Deus usando, né? A gente pisava lá, profetizava, aleluia. E depois passou de agora pouco tempo, né? Ano passado o terreno foi vendido. Aí meus filhos, a maioria dos meus filhos, o menor tem 11 anos, os outros são tudo adolescentes, né? Tem várias idades, né? Eu tenho bastante filhos, né? E meus filhos que eram pequenos, né? De 24, outro de 21, outro de 19, outro de 18. E aí eles falavam assim: puxa, a gente já ficou grande, e a promessa, a gente não foi para o lado. Mas se Deus falou, pode passar os anos, ele vai cumprir. E eu lembro que quando o terreno foi vendido, aí meu filho de 11 anos, estava com 10 ano passado, aí chegamos lá, estava ficando em casa, todo mundo questionando, a minha filha também, a minha filha quer ter casado, meus netos, né? Eu tenho neto de 18 anos, mas já tem 18, né? Eu tenho uma de 12, 14, e o menor neto vai ter 5 anos, que é o Nicolas. Então ele fala: poxa, a gente não foi para o lado. E aí meu Mateus de 21 anos, que esse meu Mateus, ele é um milagre, ele foi curado de câncer. Nessa congregação, né, o Senhor, uma promessa, meu filho teve câncer, né, tá ali, irmão, que me ajudou muito em oração, e quase foi a óbito, né, ficou magrinho, sem cabelo, para fazer, foi 5 meses e 20 dias de febre. Febre 39,8 no ano passado. A gente pensava que era uma doença e era outra, que era um câncer. Passou por uma cirurgia de alto risco. Abriram ele todinho, tiraram todos os órgãos dele lá no nosso caminho, toda a cirurgia para não voltar mais. E eu em jejum e oração na porta da cirurgia ali. Falei: filho, vai com Deus, você vai voltar porque você é pregador da palavra. Aleluia. Irmão, para a honra e glória do Senhor, foi difícil achar um tratamento para ele tirar filho, no CIGEG, foi uma luta, ele quase partindo, e ali conseguiu um tratamento, irmão. O tratamento só foi para poder, não foi tratamento para ser cura para ele só fez 12 sessões, ele ia fazer rádio, né? 30 sessões de rádio, ia fazer quimioterapia internado, tinha muito tratamento para ele, mas no meio de um exame que ele fez, o câncer desapareceu. O câncer desapareceu. Vai fazer 2 anos que meu filho está curado, está pregando a palavra. Aleluia. Está curado para honra. Ficou bom. Aleluia. Ele não pode ser lançado, irmão. Jesus ainda cura câncer. Essa foi uma das tempestades que bateu na minha porta. E eu larguei tudo. Larguei tratamento, eu também estava com problema, quase perdendo a perna de trombose, com 3 feridas no osso, quase 10 anos com essas feridas, subi no monte, descendo no monte, fazendo, quase ninguém sabia que eu tinha uns problemas na perna, né, gente? Saí, tinha nem que sabia, as pessoas mais íntimas de mim que eu falava, pessoas iam orar nos lares, e as pessoas me contavam, está passando uma coisa bobinha, em vista do que eu estava passando. Eu ali quase perdendo a perna e orando e intercedendo pelas pessoas.
Larguei tudo no meu tratamento para ir cuidar do meu filho. Meu filho recebeu a cura, voltei para o tratamento. O médico falou: a perna não tem mais jeito. Trombose e feridas grandes. E eu falei: Jesus, aí entrei no tratamento da minha perna. Fiquei 1 ano e meio fazendo raspado, dores muito fortes. As feridas estavam a cor de valão, uma coisa terrível. Ele falou: você tem trombose, você pode ter um trombo de sangue, você pode ter um AVC. E o negócio está complicado, você pode ter uma infecção que pode tomar os teus órgãos. A gente vai fazer esse tratamento, mas a gente não sabe o que pode acontecer. Fica preparado. E eu fui falando: o Senhor te falou que eu ia fazer a obra, não era assim a perna. E eles falando, né? Estava no tratamento já no particular, que é do trabalho do meu esposo. E ano passado, irmão, eu dei um culto de ação de graça porque as feridas foi curada. Eles falaram: não entendi nada. Está regenerando tudo as tuas pernas. Você não vai perder mais as pernas. E através da cura das minhas pernas ainda recebi uma aposentadoria. Que foi uma promessa de Deus. Trabalha na minha obra. Não tinha nem INSS pronto, nada, irmão. Mas o Senhor falando que está trabalhando na minha obra esses anos todos. Vou eu te aposentar. E a tua aposentadoria não vai ser de governo, não. Vai ser uma aposentadoria digna. E o Senhor me deu. Meu filho foi curado do câncer. Meu outro filho, que fez 24 anos, ficou 5 anos no tráfico. Deus tirou ele do tráfico. Olha aí, irmão, quanto vento. Depois que o meu filho saiu do tráfico, meu neto de 18 anos, com 16 anos, ficou no tráfico quase 2 anos. Tem 2 semanas que ele veio para casa. Botei ele na escola, de volta. Quase morreu. Né? O irmão não sabe que ele vingou nessa vida aí, ele sabe, né? 20 anos viciado, hoje está lá adorando o nome do Senhor. E o meu neto está lá indo para a escola, foi jurado de morte. Eu falei para ele: o inimigo não vai te enxergar, vai para a escola. Tem uma audiência, né? Que ele foi preso de menor de idade, teve uma audiência de custódia, está com processo. E a advogada falou para mim: se ele voltar para a escola, o processo dele vai cair. E a gente conseguiu botar ele na escola, irmão. Dia 26 vai ter audiência. O vento sopra, irmão. Olha esses anos todos tendo vento. Esse vento é um dos ventos que eu estou contando. Mas se eu vou contar nesses 25 anos que eu tenho esses filhos todos, porque quanto mais tem filho, mais vento você tem. Aí vem os netos, o vento nunca vai acabar, Jesus. Depois vai vir os bisnetos e a gente tem que ter joelho para orar. Porque o mundo está terrível para esse jovem, né? Enganando os jovens, mas graças a Deus, quase todos eles da minha família estão na presença do Senhor. Aleluia, né? Meus filhos, né? Meu filho menor é baterista, é baterista, é músico, é pregador, sabe? E Deus está fazendo, e Deus vai fazer na tua casa também. Mas tem que ter propósito, tem que ter oração, tem que confiar. Esta tua fé, irmão, que parece ser pequena, ela tem que crescer, tem que desenvolver, irmão. Aleluia, não toma posse de derrota na tua casa, na tua família. Jesus ainda cura, Jesus ainda liberta, Jesus ainda salva. Aleluia, Ele quer salvar a tua casa, a tua família. Glorificado é o nome do Senhor nessa manhã, irmão. É manhã de livramento, é manhã de cura, é manhã de milagre. É manhã que você está aqui sentado, mas o Senhor está assinando a tua história. Está falando: filho, eu estou escrevendo a tua história nesta manhã. Não é salvar, não é resgatar. Eu não sei qual é o problema que tu está passando. Aleluia, não sei se você está afundando. Grita, chama, clama, Jesus segura nas tuas mãos nesta manhã. Aleluia, Ele tem milagre para você. Ele tem milagre para a tua vida, para a tua casa, para a tua história, para o teu casamento. Ele vai colocar tudo no lugar. Mas Ele quer uma experiência comigo e contigo, irmão. Não é aquela experiência que você fica em casa postado sem fé, fraco. Ai, não, ora comigo, estou conseguindo ir mais à igreja. Você tem que marchar, irmão. Você tem que buscar. Olha o tempo, olha os dias são maus, irmão. Quantos têm descido a sepultura, quantos jovens, crianças. Ah, meu Deus, o inimigo tem destruído. Aleluia, mas eu e você somos uma arma na mão do Senhor. Através de mim, de você, Deus salva. Através do teu clamor, da tua oração, o Senhor vai te encontrar. Aleluia, aquela bala que ia sair, não sai, irmão. Aleluia, Jesus ainda faz milagre. É um milagre. Quantas das vezes eu e a esposa dele, a filha dele no monte buscando, né, irmão? Na roda, que a gente vai na roda lá do monte da Bíblia.
E ela falava, irmã, tá passando, não sei mais o que fazer, mas a gente tem que lutar pela vitória, mas ele vai vir. E Deus trouxe ele na hora certa, quando ela já não estava aguentando mais. É assim, quando você não está aguentando mais, o vento está soprando, está aguentando mais remar, aleluia, Jesus está no barco. Aleluia, Jesus está no barco, irmão. Aleluia, não vai deixar eu e você perecer. Muitos estão de fora só para olhar. Irmão? A Bíblia fala que nós somos cercados, irmão, uma nuvem de testemunho. Muitos vão ficar assim, está indo para a igreja, não é nuvem. E olha como é que está a vida dele, o filho, olha como é que está o casamento. Muitos olham para a gente assim, e a gente como maluco. Mas quando Jesus vem andando por cima do mar, a vitória chega, ele anda por cima dos teus problemas, ele te exalta, ele te dá vitória. Estava passando por uma difícil. Era minha sogra já desceu assim por tudo, mas era criticada pela minha sogra por um quintal de família, né, de minha esposa, um quintal muito grande, muita casa. Eu descia dele, meu filho estava lá, na vida errada. Vai lá, vai a Maluca para o monte, o Saial, me criticavam, muitos me criticavam, e eu buscando a presença do Senhor. Aí quando a vitória chegou na minha casa, quando viu, Deus fazendo, muitos pedindo oração. Quando viu Deus curar o meu filho que teve câncer, ele botou por cima dele no Instagram, de vez em quando está alguém ligando, não, porque recebeu um diagnóstico, falando, como é que faz? Eu falei assim, a presença do Senhor tem que buscar, porque para a presença de orar, porque a gente vai ter que buscar. Eu não faço nada, quem sou eu? Me ajuda, me ajuda na oração, mas você tem que sair para buscar a presença. Não adianta ficar em casa, querer ajuda e ficar em casa de braço cruzado, pastor? Buscar a presença do Senhor, tem que buscar, é tempo de buscar, Eu quero parabenizar essa igreja por esta união que vocês têm, coisa mais linda. Jesus está presente, essa igreja é forte, e Deus, eu estou vendo, pastor, essa igreja crescendo e crescendo. Aleluia, promessa do Senhor, essa igreja vai crescer, e muito. Deus vai trazer muito jovem para este lugar. Aleluia, esse ministério vai ser muito falado, porque Deus tem promessa na vida de vocês. Não é em vão que o Senhor deu este lugar, que os irmãos fiquem com essa palavra, peço até perdão, começa a contar o testemunho, é tanta bênção, que aí a hora vai embora, mas peço perdão pelo tempo que eu tomei, que os irmãos fiquem com essa palavra, que nós venhamos exercitar a nossa fé, tem a fé natural, mas a fé sobrenatural, ela tem que ser exercitada, porque é ela que traz milagre para mim e a tua vida, tá bom? Que Deus abençoe, eu agradeço, por todos, que Deus abençoe. Eu agradeço a